Imagine participar de um experimento social, onde você é colocado em uma espécie de pulso, que é dividido por níveis, que vai do 1º ao 333. E em cada nível tem somente 2 pessoas, e apesar de parecer que isso é para que todos tenham com quem conversar e não se sintam a sós, a verdade é muito diferente. Isso porque o teu companheiro de nível pode se tornar o teu próximo almoço, ou você se tornar o dele. Então, se você quer evitar isso, vem embarcar comigo no filme O Poço 2. Vemos logo no início algumas pessoas sendo entrevistadas, e o entrevistador pede para que cada pessoa escolha um prato de comida de sua preferência. E aqui as pessoas deveriam ter tomado muito mais cuidado, já que eles só poderão comer a mesma comida todos os dias. Sendo assim, eles deveriam ter pedido algo com mais sustância. O entrevistador também pede para que eles escolham um objeto que eles poderão levar para dentro do poço. Vários deles escolhem algum tipo de arma, mas alguns preferem levar coisas inúteis, como a senhora que teve a brilhante ideia de levar um quadro. Mas em sua defesa, ela não poderia imaginar o que a esperava. E já aqui no início somos apresentados ao Zamyatin, um careca raivoso que escolhe uma pizza para ser o seu prato de todos os dias, mas avisa para o entrevistador que se ele não comer a sua pizza, ele pode ficar muito nervoso. E é então que ele revela que o que levou ele até aquela prisão foi o fato dele ter colocado fogo na casa de seus pais. Porém, no primeiro dia dele dentro do pulso, Zamyatin tem sorte ao se encontrar no nível 24, que é um bom nível por ser um dos primeiros níveis onde a comida chega. Mas infelizmente para o nosso gordinho, quando a comida chega até o seu nível, o careca descobre que o seu prato tinha sido comido por outra pessoa. O careca com fome então decide comer um outro prato que não era o seu, já que o seu tinha sido comido por alguém que estava nos níveis superiores. Mas o problema é que as 2 pessoas que estavam no nível de cima, ou seja, no nível 23, recordam ao careca as regras do local, que são: cada pessoa deve comer somente o seu prato, já que se alguém decide comer um prato que não é o seu, isso significa que alguém ficará sem comida nos níveis inferiores. Mas claro que se as 2 pessoas estiverem de acordo, eles poderão trocar entre eles o prato. Mas para o azar do nosso gordinho, alguém que estava no nível 21 não respeitou essa regra e comeu parte de sua pizza. E a esse ponto é bom especificar que a comida das 666 pessoas que estão no poço é colocada em uma plataforma toda junta, que desce do nível 1, que é o que está no topo, até chegar no nível 333. A plataforma para em cada nível, dando tempo suficiente para cada pessoa comer o seu prato e depois prossegue. Então, por isso, se alguém não respeitar essa regra, as pessoas que estão nos níveis inferiores não terão nada para comer. Zamyatin fica furioso ao saber que ficará um dia inteiro sem comer nada. Mas os 2 prisioneiros que estão no nível de cima falam que fazem parte de um grupo chamado Leais. Foi esse grupo que elaborou essas regras, e os membros que fazem parte desse grupo se comprometem em respeitar elas em modo que todos possam se alimentar. Mas claro que entre as 666 pessoas que estão ali dentro, existem alguns que não respeitam aquelas regras, e são chamados de bárbaros, como foi o caso das pessoas que comeram a pizza do careca. O cabeludo do nível 23 avisa para Zamyatin não se preocupar, que os prisioneiros do nível 21 serão castigados por aquilo, já que quando uma pessoa quebra uma regra, as pessoas que estão nos 2 níveis acima dos infratores têm que descer até o nível deles e lhe aplicar um castigo, ou seja, uma boa surra. E é nesse momento que somos apresentados a Perempuan, a companheira de nível do nosso gordinho, que tinha escolhido croquetes de presunto, e ao ver o careca sem nada para comer, era lhe dar um dos seus croquetes. Perempuan foi uma voluntária para ir para o poço, e ao ser questionada dessa decisão, ela disse que precisava de tempo para esquecer algo que ela fez no passado. Então a moça decidiu que, em vez de ir para uma bela praia, seria melhor participar desse experimento social bizarro. E enquanto o carequinha estava tentando depilar as costas, todos começam a gritar o número 44. Zamyatin e Perempuan ficam sem entender nada, já que eles eram recém-chegados no poço.
Já os dois que estavam no nível 23 explica que isso significa que a comunicação tinha sido cortada no nível 44. Ou seja, alguém que estava no nível 44 se recusava a passar informação para cima e quem estava nos níveis superiores não tinha modo de saber se a comida tinha chegado nos níveis inferiores. Mas muito provavelmente do nível 44 para baixo, as regras não estavam sendo obedecidas. O cabeludo do nível 23 explica que no dia seguinte, as pessoas do nível 19 e 20 irão descer até o nível 21 para castigar os comedores de pizza. E os do níveis 42 e 43 irão até o nível 44 para castigar quem se recusava a passar informações. Já no dia seguinte, o careca fica feliz ao saber que as pessoas do nível 21 que tinham comido a sua pizza iam ser castigados naquele dia. Mas para o azar do gordinho, as duas pessoas do nível 21 conseguem resistir aos 4 que estavam nos níveis superiores e que tinham descido para castigar eles. E para piorar, eles começam a descer em cima da plataforma de comida. Os dois que estavam no nível 23, ao perceber que aqueles do nível 21 tinham chegado até o nível 22, eles avisam a Perampuan e ao Zamiatin para se prepararem, já que se os dois do nível 22 não conseguirem parar os bárbaros, eles iriam tentar resistir. E se caso eles também não conseguissem, o nosso casal do nível 24 teria que enfrentar os dois comedores de pizza. Zamiatin, que até 2 minutos atrás se mostrava um valentão, começa a gritar, dizendo que não se importa e que o pessoal do nível 21 poderia comer a sua pizza à vontade. O careca então se mostra ser na verdade um grande medroso. E enquanto o gordinho estava se borrando nas calças, a Perampuan pega uma barra de ferro da sua cama para usar como arma. A plataforma que estava no nível 23 começa a descer e Perampuan se prepara para a batalha. Mas quando a plataforma chega, ela vê somente um corpo. A moça, ao olhar para cima, vê o cabeludo do nível 23 caindo junto de um dos caras do nível 21, em cima da plataforma. Já a colega do cabeludo continua no nível 23, mas infelizmente para ela, a briga em cima da plataforma espalhou comida por todo o nível 23. E uma das regras da administração do poço diz que não é permitido permanecer nenhum grão de comida nos níveis após a plataforma descer. Tudo deve ficar em cima da plataforma. A mulher, em desespero, tenta jogar a comida que estava no chão para baixo, mas ela não consegue a tempo e a administração, para punir, aumenta a temperatura do seu nível até ela pegar fogo. A mulher em chamas cai em cima da plataforma e Perampuan tenta apagar o fogo, enquanto Zamiatin fica olhando tudo paralisado de medo. Já o cabeludo do 23, mesmo debilitado, tenta neutralizar de uma vez por todas o cara do nível 21. Os dois começam a brigar, e o gordinho continua olhando tudo sem fazer nada, completamente apavorado. Perampuan, após terminar de apagar o fogo da mulher do nível 23, ela vai ajudar o cabeludo, e os dois juntos conseguem neutralizar o cara do 21. Mas a plataforma começa a descer novamente, e no nível 24 tinha comida espalhada por todo o canto. O cabeludo e a Perampuan começam a jogar tudo que encontram para baixo. Já a administração começa a abaixar a temperatura. Porém, os dois conseguem se livrar de toda a comida que tinha ficado naquele nível, antes que eles se tornassem picolés. E após isso, a temperatura volta ao normal. O cabeludo amarra o comedor de pizza e avisa que o levará para um grupo chamado Ungidos, que são as pessoas responsáveis por aplicar os castigos àqueles que desobedecem às regras. Ele então explica que todos seguem a filosofia de um cara que ele chama de mestre, mas alguns o chamam de Messias. Esse homem desconhecido aparentemente conseguiu levar a mensagem. E que mensagem é essa, você me pergunta? E para ser sincero, o filme nunca deu essa resposta, pelo menos não em modo claro. Mas um outro fato sobre esse tal de mestre é que ele conseguiu ficar 2 meses sem comer nada. E ainda por cima, ele usou a carne de suas coxas para alimentar os seus companheiros de níveis. As pessoas que foram alimentadas pelo mestre foram chamadas de ungidos. E eles passaram a espalhar a filosofia do mestre a todos, punindo aqueles que não obedeciam.
O gordinho, ao ouvir toda aquela história, diz que não lhe importa nada daquilo e fala que ele já está há 2 dias sem comer nada. O careca faminto olha para a mulher que tinha pegado fogo e pergunta se não seria melhor eles comerem a sua carne, já que ela já estava assada. O cabeludo então avisa que aquela prática não é permitida e joga o corpo de sua amiga no buraco do poço. Já no dia seguinte, a plataforma desce novamente e dessa vez a pizza do nosso gordinho chega e ele a come. Já o cabeludo pega alguns pratos e começa a jogar fora e explica que aqueles eram os pratos das pessoas que tinham morrido na luta do dia anterior. Ele então avisa que a lei não permite que ninguém coma a comida de alguém que já morreu, já que isso faria com que as pessoas matassem os seus companheiros para que eles tivessem mais comida. O cabeludo então avisa que Perampuan e Zamiatin serão responsáveis por descartar aquela comida todos os dias. Ele, após falar aquilo, sobe na plataforma, junto do cara amarrado do nível 21, e descem atrás de um ungido. No outro dia, ao chegar à plataforma, o careca, após comer a sua pizza, ele começa a descartar a comida dos que tinham morrido. Porém, ele come um pouco da comida antes de jogar no lixo. E um senhorzinho fofoqueiro que estava alguns níveis acima vê tudo. Os dias se passam e eles continuam fazendo a mesma coisa. Mas Zamiatin não come mais nada além de sua pizza. E ao final do mês, os dois se preparam para a troca de níveis. Isso porque todo final de mês um gás é liberado, colocando-os para dormir e eles, ao se acordarem, todos se encontram em níveis diferentes. Sendo que quem estava no nível 1, que é o melhor, pode se acordar no nível 333, que é o pior de todos. Então o nosso careca vai se deitar, se borrando na calça por não saber em qual nível ele vai se acordar no outro dia. Mas antes que ele pegasse no sono, Perampuan e ele escutam gritos de pessoas comemorando, dizendo que a comida tinha chegado em segurança até o nível 175, o que era uma boa notícia. Mas para a infelicidade dos dois, eles se acordam no nível 180, onde a comida provavelmente não irá chegar. E quando a plataforma finalmente chega, ela está vazia, sem nada para comer. E isso continua dia após dias. Porém, Zamiatin aparentemente tem alguma doença que piora cada dia mais, pela falta de comida. E quando os dois estão já sem esperanças, eles veem uma cabeça caindo, o que significa que alguém está aplicando a lei. Mas mesmo assim, ainda levará alguns dias até que todos sejam castigados e que todos os bárbaros sejam eliminados. Outro dia se passa e mais uma cabeça cai, mas mesmo assim a comida ainda não chega. E Zamiatin continua passando mal. Porém, a senhora que estava no nível de cima, no 179, ela avisa que estão tentando localizar algumas pessoas que desobedeceram à lei. E uma dessas é um gordo que estava no nível 24 e que comeu a comida dos seus companheiros mortos. E sim, ela está falando do nosso carequinha. Ele, apesar de ter feito isso somente uma vez, ele foi dedurado por aquele velho fofoqueiro. A velha então pergunta a Perampuan de qual nível eles eram, e ela, para proteger o seu companheiro, mente e diz que eles estavam no nível 46. No entanto, Zamiatin sabia que aquela mentira não iria durar por muito tempo, e que mais cedo ou mais tarde ele seria castigado junto de sua companheira de nível. Ele então, para proteger ela, se cobre com um lençol, pega o seu isqueiro e o queima. O lençol começa a queimar de uma forma que parecia até que estava coberto de gasolina. E logo após, o careca se joga no poço e cai como se fosse uma bola de fogo. As pessoas dos outros níveis começam a comemorar, e no fundo do poço o corpo cai, e várias outras pessoas que estão lá embaixo observam tudo. E quem são essas pessoas? Você me pergunta. E o filme não explica quem era, mas existem algumas teorias que eu vou falar somente no final do vídeo para não estragar o final do filme. Perampuan, no outro dia, se acorda em um outro nível, e dessa vez ela está no nível 51. E também do lado de uma nova companheira, que a roteirista não se deu ao trabalho de dar um nome, por isso vamos chamar ela de Maria. A moça não possui um de seus braços.
o que significa que em algum momento ela desobedeceu a uma das regras, já que aquele é um dos castigos que os ungidos aplicam. E já no primeiro dia, eles descobrem que alguns bárbaros que estavam nos níveis de cima não estavam respeitando a lei e comendo a comida dos outros. E por consequência, Maria passa o seu primeiro dia sem comer nada. Já no outro dia, eles descobrem que aqueles que estavam no nível 54 eram os mesmos que estavam no mês passado no nível 2 e comiam sem respeitar a comida dos outros. Então, as pessoas do nível 52 e 53 terão que descer para ensinar para eles um pouco da lei. Porém, Perampuan diz que também quer ir junta, já que ela culpa as pessoas que comiam a mais do que deviam pela morte de seu amigo. Os dois do nível 52 avisam que ela não pode vir junta, já que se ela fizesse isso, ela iria quebrar a rede de comunicação dos níveis. Isso porque eles se comunicam passando recados para cima ou para baixo. No entanto, quando a plataforma chega, Maria pega 2 pedaços de ferro e dá um deles para Perampuan e a chama para fazer justiça. As duas pulam em cima da plataforma de comida e descem. E ao chegar no nível 52, os dois que estavam lá dizem que o que elas fizeram não era permitido. E vendo que as duas não tinham intenção de desistir, um deles se oferece para ficar ali, para não quebrar a cadeia de comunicação. Mas claramente o cara estava com medo de entrar em uma briga. Mas eu não vou julgar ele, até porque eu faria o mesmo. Os 3 então descem até o nível 53, onde os 2 que estavam lá também sobem na plataforma. E logo depois a plataforma desce novamente. 5 pessoas para enfrentar 2. Já os bárbaros que estavam no nível 54 não esperam nem mesmo a plataforma descer completamente e um deles puxa a perna de um, o corta, o joga no chão e assim um já foi finalizado, ficando 4 contra 2. O negão do nível 52 vai para cima, mas começa a levar uma surra e é salvo pela senhora do nível 53. O bárbaro, ao ser colocado contra a parede, finge se render, mas assim que ele vê a plataforma descendo, ele pula em cima dela para ir para um nível inferior. No entanto, Maria pula em cima dele e usa o seu braço direito, bem, o único que ela tem, e começa a espancar o bárbaro com um pedaço de ferro. O bárbaro consegue se soltar e usa um pedaço de vidro como faca e quando ele estava prestes a finalizar Maria, Perampuan pula em cima dele, o derrubando. A plataforma chega no nível 55 e um senhorzinho ajuda as moças imobilizando o bárbaro, enquanto um jovem fica olhando tudo. Mas claro que o velho não consegue imobilizar o bárbaro por muito tempo e acaba sendo finalizado também. Perampuan aproveita de um momento de distração, chega por trás e acerta o ferro nas costas do bárbaro, o derrubando. Ele então implora pela sua vida, diz que comeu a mais para se recuperar, porque no mês anterior tinha ficado em um nível onde ele passou muita fome. Perampuan, ao escutar aquilo, ela sente pena e o deixa escapar. Maria grita e tenta seguir, mas é impedida pela amiga. As duas então ficam presas no nível 55, junto de um rapaz muito estranho. E enquanto ele dorme, elas começam a conversar. E Maria revela que tinha perdido o braço porque um certo dia, ela e sua antiga companheira de nível encontraram um rapaz desnutrido. E para ajudar ele, elas deram para o rapaz, além do prato dele, o prato de uma outra pessoa que já tinha falecido. Um dos ungidos, chamado Dajimbabi, descobriu e decidiu castigar as duas, arrancando um braço de cada uma. A companheira de Maria reagiu, furando os 2 olhos de Dajimbabi. O cara, furioso para castigar, empedurou a mulher que furou os seus olhos na plataforma e mandou ela para os níveis inferiores para ser comida. Já Maria teve o seu braço arrancado. Maria diz também que elas nunca sairão dali, já que as pessoas não costumam durar muito tempo dentro do poço. Porém, ela fala que existe uma forma, elas têm que fugir. Maria conta o seu plano e avisa que elas têm que aproveitar a troca que acontece todo final de mês. E conta exatamente o que ela tem que fazer para que o gás que a administração usa não tenha efeito nela. No dia seguinte, Dajimbabi desce na plataforma, e Maria, ao saber que ele estava vindo para castigar as duas,
Ela avisa para Perempuan que as duas têm que aproveitar que naquele dia Dajin irá parar em um outro nível para aplicar o seu castigo, para que elas desçam ainda mais. Mas para o azar das duas, Dajinbabi não para em um outro nível e vai direto até o nível onde elas estão, com vários de seus seguidores. O cara, ao descer da plataforma, parabeniza as duas por terem descido para tentar defender a lei e avisa que, como recompensa, elas poderão beber todo o vinho que elas quiserem, enquanto comem os seus pratos. Mas logo após elas terminarem de comer, os ungidos seguram as duas e também os dois que estavam no nível abaixo delas e que permitiram que elas descessem sem autorização. Os 4 serão punidos por não ter respeitado a lei. No entanto, enquanto o Negão e a Perempuan terão um castigo mais leve, ou seja, a perda de um braço, já o rapaz que disse que iria ficar para manter a cadeia de comunicação, ele receberá uma pena mais grave, já que ele desrespeitou a lei 2 vezes, uma quando ele permitiu que as duas descessem sem autorização e a outra quando ele resolveu não descer. Maria também receberá o castigo mais grave, já que aquela foi a sua segunda infração. Os dois serão colocados amarrados na plataforma e serão mandados para os níveis inferiores para se tornarem almoço de alguém. Já no dia seguinte, os ungidos aplicam um castigo de cada um e alguns dias depois, Perempuan se acorda em um outro nível e dessa vez ela está no nível 73, do lado do Senhor Óbvio, que apareceu no primeiro filme. Mas dessa vez a moça está estranha e aconselha ao Senhor Óbvio para não falar nem com quem está acima e nem com quem estão embaixo. Ela então pergunta qual tinha sido o objeto que ele escolheu levar. E ele diz ter levado uma faca, para caso ele precisasse cortar um pão e passar uma manteiguinha. Perempuan pede a faca emprestada e se lembra do plano de fuga que Maria lhe contou antes de morrer. E para esse plano funcionar, ela precisava descer para os níveis inferiores e encontrar um cachorro. O Senhor Óbvio, já no primeiro dia, desrespeita a lei e come tudo o que ele vir pela frente. Perempuan sobe em cima da plataforma e chama o Senhor Óbvio para vir com ela. O cara não pensa 2 vezes e também sobe na plataforma. A moça desce segurando a faca do Senhor Óbvio e ao chegar no nível de baixo, o Negão a espera segurando um pedaço de ferro. No entanto, a nossa protagonista guarda sua faca e propõe ao Negão que ele se una a ela para enfrentar os leais. O cara, que provavelmente não estava contente com os leais, decide ajudar a moça e desce com ela para os níveis inferiores. Eles então começam a recrutar a todos que têm interesse de se opor aos leais. Perempuan dá início a uma rebelião contra os leais, e quando ela chega em um determinado nível, ela avisa aos seus companheiros que eles já são o suficiente. A moça, no entanto, ao se aproximar de uma pintura que tinha naquele nível, ela vê a pintura de um cachorro. E é então que a moça entende que o cachorro que Maria tinha dito que ela precisava comer não era um cachorro de verdade, mas sim aquela pintura. Todos os bárbaros ficam reunidos naquele nível e eles começam a comemorar a sua revolução. Porém, no dia seguinte, os ungidos começam a descer e descartam a comida que estava na plataforma. E quando eles chegam no nível acima dos bárbaros, eles descem. Os bárbaros, ao ver a plataforma vazia, ficam sem entender. Mas Dajinbabi explica que a plataforma descerá todos os dias, assim para eles. E quando os bárbaros estiverem fracos, os ungidos descerão para aplicar o castigo. Dajinbabi também oferece a eles a chance de voltar atrás na rebelião e promete castigar somente os líderes. Alguns ficam tentados com a proposta, mas a maioria não desiste da rebelião. No entanto, os bárbaros terão que enfrentar o problema de não ter nada para comer. E é então que o Senhor Óbvio diz ter uma ideia e fala que eles só precisam descer e comer as pessoas que estão nos níveis inferiores. Os bárbaros não pensam nem 2 vezes e todos concordam. E no dia seguinte, eles começam a descer, nível após nível, e se alimentam dos prisioneiros que estavam lá. Mas Perempuan se recusa a se alimentar da carne de pessoas, e por consequência ela fica muito fraca e começa a ter pesadelos e se lembrar do dia de sua entrevista. E descobrimos que antes dela entrar no poço,
Ela era uma artista e em um certo dia, o seu noivo levou o filho dele para conhecer ela em uma de suas apresentações de arte. Porém, o problema é que uma das esculturas dela era de um cachorro, que ela teve a brilhante ideia de usar lâminas afiadas para fazer as suas garras. E para piorar, a moça se recusou a colocar qualquer tipo de rede de segurança, já que ela pensava que aquilo iria atrapalhar que as pessoas admirassem melhor a sua arte. Mas por essa falta de segurança, o filho do seu noivo, que não parava de correr, ele cai em cima das lâminas da escultura e morre. Mas graças aos seus advogados, tudo aquilo é considerado como um acidente e ela é considerada inocente. E além disso, a sua obra é vendida por milhões. Porém, a moça, se sentindo culpada, ela decide entrar no poço para se isolar. Alguns dias se passam e os bárbaros continuam comendo os prisioneiros dos níveis inferiores. Mas no último dia do mês, antes que acontecesse a troca de níveis, os ungidos decidem descer para colocar um fim em tudo aquilo. Uma luta violenta acontece entre os ungidos e os bárbaros, e depois de muitas cabeças rolar, os únicos a sobreviverem são 3 pessoas: o Dajimbabi, o Cego, o Senhor Óbvio e, claro, a Perempuan. A nossa protagonista, ao se aproximar de Dajimbabi, ela consegue a sua vingança e o elimina, sobrando assim somente ela e o Senhor Óbvio. Mas aquela seria a noite das trocas de níveis, ou seja, a noite que Perempuan planeja fugir. Ela então chama o Senhor Óbvio para fugir com ela. No entanto, ele avisa que aquele mês tinha sido o melhor da vida dele, e por isso ele prefere ficar no poço. Perempuan, ao notar que o gás que coloca todos para dormir tinha começado a ser liberado, ela come a pintura do cachorro. Perempuan cai, mas diferente dos demais, ela vomita colocando para fora a substância do gás, e desse modo ela consegue se acordar no meio da troca de turnos. Ela abre os olhos, nota que toda a estrutura tinha sido colocada em gravidade zero, e vários homens mascarados estavam recolhendo os corpos e trocando as pessoas de níveis. A moça se aproveita que toda a estrutura estava em gravidade zero para subir até o primeiro nível, onde provavelmente terá uma saída. No entanto, os homens mascarados colocam no nível 333, que era o nível que Perempuan estava escondida, uma criança. Ela fica no dilema entre fugir e deixar a criança, ou se arriscar e tentar levar a criança junto. A moça então decide se arriscar e tentar salvar a criança. E após bater algumas vezes na parede, ela desmaia. E ao se acordar, ela estava em cima da plataforma com a criança no seu colo. E os dois descem até o fundo do poço. Várias pessoas se aproximam e Perempuan deixa o menino e ela sai andando. Depois disso, vemos várias pessoas descendo, cada um como uma criança. E o que isso significa? Bem, isso o filme não explica. Então, algo interessante acontece. O protagonista do primeiro filme desce na plataforma, junto da criança que ele conseguiu salvar. Porém, ao caminhar um pouco, ele encontra com a Perempuan. E o que esse final significa? Não é muito claro, mas provavelmente o noivo da Perempuan era o Goren. E é claro que a Perempuan não teria sobrevivido ali por tanto tempo, o que significa que provavelmente os dois morreram e nunca saíram do poço. Já as crianças eram a mensagem essa que aparentemente eu não fui inteligente o suficiente para entender. Mas se você assistiu esse filme e entendeu, me conte aqui nos comentários. E se você ficou até aqui, não se esqueçam de se inscrever e deixar o teu like para nos apoiar. E até a próxima!